Salve, salve pessoal, aqui é o professor Marcelo Sardinha, mais uma vez com você, e nessa aula vamos falar um pouco sobre políticas ambientais brasileiras. Mais precisamente, vamos tratar um pouco sobre os sistemas de unidade de conservação e falarmos um pouco sobre o Código Florestal. A primeira coisa que você tem que entender é o que são essas unidades de conservação, certo? O SINUC, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, foi criado aí no ano 2000, através da Lei 9.985, que estabelece o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né, tanto a nível federal, estadual, quanto municipal. Tá? Então, existe uma lei regulamentada que busca preservar e conservar várias áreas a nível de Brasil, tá? Tanto a nível estadual, federal, quanto municipal. Quem ocupa-se em organizar e cuidar desses sistemas de unidade de conservação é o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, é o ICMBio, tá? E quando você pensa nessas unidades de conservação, ela pode ser de duas formas, ou de proteção integral ou de uso sustentável. Ou você protege a área integralmente falando, ou você pode usar alguns recursos dentro de um conjunto de legislação. Vamos observar, então, a diferença entre os dois, tá? Então, o mapa mostra para você as áreas de proteção integral, né, que é esse verdinho mais claro, divididos aí em várias regiões do Brasil, e a de uso sustentável, onde você pode fazer o uso desde que proteja o meio ambiente. São essas áreas que nós vamos estudar agora. Unidade de proteção integral, né, então o principal objetivo é preservar a natureza, né, o uso indireto dos seus recursos naturais, não envolve consumo, não se coleta, não procura-se não fazer nenhum dano, recreação muito limitado, turismo também, pesquisa científica pode acontecer, tudo controlado, tá? Então você pode ter o quê? Estação ecológica, tá? Área destinada à preservação da natureza e realização de pesquisas. Você tem a reserva biológica, que nesse caso é a área destinada à preservação, são realizadas medidas de recuperação do ecossistema, recuperar o equilíbrio, tá? Os parques nacionais, né, área destinada à preservação de ecossistemas naturais, sítios de beleza cênica, categoria que possibilita uma maior interação do visitante com a natureza. Você consegue fazer uma visita controlada, né? E pode-se fazer pesquisas científicas também. Monumento natural, destinado à preservação, né? E diversas atividades de visitação. Pode ser constituída por áreas particulares aqui, desde que seja compatíveis com a unidade de conservação. Refúgio da vida silvestre, área destinada à proteção de ambientes naturais, permite visitação, pode ser particular também, ou do Estado, né, como monumento natural. Então é importante a gente entender aí essas unidades de proteção integral. Então não se pode tocar nela, pode visitar, pode se fazer pesquisa, mas tudo muito controladinho, tá? Então aqui alguns parques nacionais, ó, aqui no Brasil, aqui no Paraná temos o Parque Nacional do Iguaçu, ó, nessa região aqui, né? É uma área de proteção integral, ó. Estação Ecológica Rio dos Ouros, ó, Reserva do Iguaçu, né? Então você tem o rio lá, aí na região do Iguaçu ali, e aí você tem essa área que é uma estação ecológica, né? Então, importante, só aqui uma curiosidade. Unidades de uso sustentável, né? O sustentável tem o objetivo de compatibilizar a conservação da natureza, dos usos dos recursos, concilia a presença humana nas áreas protegidas. Nesse grupo pode ocorrer coleta, uso dos recursos naturais, né? Desde que praticado de maneira efetiva, sem comprometer os processos ecológicos e o ambiente. Então, você tem aí a área de proteção ambiental, a APA, né? A área dotada de tributos naturais, estéticos, enfim, geralmente é uma área extensa, com grande biodiversidade, né? Assegura a sustentabilidade dos recursos naturais, pode ser área pública ou área privada. Área de relevante interesse ecológico, área com objetivo de preservar ecossistemas, geralmente é uma pequena extensão, né, características naturais singulares, pode ser privado ou público. Floresta nacional, ó, né, área com cobertura florestal, vegetação nativa,
né? A pesquisa pode acontecer, as populações podem viver ali, né? Desde que extraiam o suficiente para sua sobrevivência. Reservas extrativistas, área onde as populações podem retirar alguma coisa para o seu sustento, sei lá, de repente um babaçu, uma carnaúba, um açaí, uma castanha do Pará, permite visitação pública, né, e pesquisa científica. Algumas áreas de reserva extrativista, ó, né, elas se encontram na sua grande maioria na região norte e litoral do nordeste, ó, né, bem bacana. Ó, reserva de fauna, né, área natural com população de espécies nativas, aquáticas, estudos científicos, recursos faunísticos, ó, reserva de desenvolvimento sustentável, área natural onde as populações tradicionais se baseiam na exploração de recursos, permite a visitação, né? Enfim, ó, uma APA aqui, ó, na regiãozinha entre Minas, ó, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Essa região onde nós temos aí uma área de preservação ambiental bem interessante. Ok, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Código Florestal. O Código Florestal é uma das leis mais antigas que o Brasil tem com relação a essa questão que envolve a preservação dos nossos recursos naturais. Foi criado em 34, tá? Tivemos algumas mudanças em 1965 e mais recentemente tivemos em 2012 uma batalha pela mudança no Congresso Nacional, né? Pela mudança de algumas coisas que envolvem o Código Florestal, tá? Para atingir o seu objetivo, o Código estabeleceu dois tipos de área, uma reserva legal e a APP. O que é a reserva legal no Código Florestal? Parcela de cada propriedade que deve ser preservada. E dependendo do bioma, você tem maior ou menor reserva legal para ser preservada. E áreas de preservação permanente, né, que são locais frágeis como beiras de rio, topo de morro, encosta, onde ali você tem problemas que podem contribuir para trazer aí a destruição da natureza no tocante à biodiversidade, fauna, flora, tá? Então, bem bacana aí. Vamos ver aqui o que seria a área de preservação permanente, né? Ó, então, o que seria? Seriam as áreas próximo ao leito dos rios, que a gente chama de leito dos rios, né, a mata ciliar, e as áreas de encosta, ó, né? Isso nós temos aí dentro do Código Florestal a tentativa de preservação. Em 2012, buscou-se ampliar as áreas de exploração para a prática da agricultura em áreas de leito dos rios. Tá? E também se procurou mudar um pouco a legislação para poder se explorar áreas de declive. Né? Tivemos essa mudança. E a reserva legal, como eu disse para você, é a quantidade de área a ser preservada em cada um dos biomas. Né? Então, 80% na Amazônia. Vou ampliar aqui, para você ver isso aqui. Opa, voltando lá. Ampliar aqui, ó. Então, quando você pensa em reserva legal, na Amazônia 80% deve ser preservado, no Cerrado 20% a 35% e nos outros 20%, tá? Então, bem bacana essa matéria. Bom, desde os anos 90, então, o Código Florestal tenta diminuir o avanço sobre a floresta amazônica, que a série de dados mostra para você, né, a taxa de desmatamento na floresta amazônica, que gera muito problema, né, um desmatamento, um avanço intenso, inclusive de áreas de preservação permanente, né. Então é importante a gente entender aí que a partir dos anos de 2012, nós tivemos aí uma mudança na lei permitindo o aumento da exploração de área em APP, área de preservação permanente, e também uma modificaçãozinha ali no que nós chamamos de reserva legal, tá? Então, só para a gente finalizar, mais uma vez, as reservas legais hoje na atualidade, né? 80% de preservação na Amazônia, Cerrado 35% e 20% na Mata Atlântica, Caatinga, Mata das Araucárias, Campanha Gaúcha, Litoral e por aí vai, tá bom? Importante entender isso aí. Só para a gente finalizar, né, na área de preservação permanente que fala sobre os rios, dependendo aqui do local onde o rio está e a extensão dele, você tem uma área para preservar. Então, nascente de um rio, 50 metros.
Se o rio tiver, por exemplo, 200 a 600 metros de uma ponta a outra, você tem que preservar a mata ciliar de 200 a 500 metros. Tá? Então, é importante entendermos isso aí. Ok? Bom, aqui a gente chega ao final de mais uma aula. Espero que você tenha compreendido. Obrigado, sucesso e até a próxima.